Antes de começar, um aviso. Obviamente não espero que o progressista esquerdista que assiste esse vídeo passe a acreditar em Deus por causa dos meus argumentos. Isso é impossível. Seria como eu conseguir fazer você amar alguém apenas apontando e dizendo: ame aquela pessoa ali agora por causa disso, disso e disso. A relação que o cristão tem com Deus, antes de ser uma relação de crença e confiança, começa sendo uma relação de amor. E o amor não pode ser forçado nem causado por argumentação. No começo deste artigo, mencionei uma tática absurda que consistia em aceitar determinado argumento como se ele pudesse ser verdadeiro, para então analisá-lo devidamente em todas as suas implicações. Eu sei, parece loucura. Que loucura? Eu sei. Que coisa absurda. Para entender alguma coisa, é necessário entendê-la nos seus termos, para então aceitá-la ou rejeitá-la. O progressista que assiste esse vídeo, se quiser entender o que vai adiante, terá que fazer esse exercício e seguir a argumentação com as tais boa vontade e boa fé. Não se preocupe, no final pode voltar a achar tudo bobagem, mas durante o vídeo você terá que entender esse argumento como uma realidade vivida diariamente por 2 bilhões de pessoas, que não vão sumir de uma hora para outra do planeta. Não espero que toda a zona sul descolada do Rio de Janeiro vá sair correndo para a igreja mais próxima. Mas depois desse vídeo, não haverá mais desculpa para não entender o fenômeno religioso e sua importância na vida das pessoas. Esta será a maior sessão deste vídeo ensaio, mas ela é inevitável como Deus é inevitável, porque tudo o que eu falei sobre reconciliação e cooperação entre as partes jamais acontecerá se os progressistas não entenderem o que vai ser dito. Sem isso, simplesmente não será possível sanar o grande cisma brasileiro. Ateus acreditam que os cristãos acreditam em um Deus que seria pouco mais que um office boy cósmico, o tal velho barbudo numa nuvem ou amigo imaginário. É daí que vêm provocações bestas, como a foto de uma igreja com um para-raios instalado, ou relinchos macabros, como os comentários da ateia sobre a fé dos jogadores quando caiu o avião do Chapecoense. É uma interpretação simplista, beirando o retardo, e é dela que eu vou tratar neste vídeo. Pretender que a relação do cristão com Deus é estabelecida nesses termos toma lá, dá cá, de balcão de padaria, diz muito sobre o espírito mesquinho de quem acredita nisso. E é apenas uma maneira marota de fugir da seriedade e da complexidade real do sentimento religioso, que tem origem em uma combinação de fatores sociais, psicológicos, emocionais e filosóficos. Neste último caso, especialmente a questão crucial da filosofia, a partir da qual todas as outras se desdobram. Por que existe algo em vez de coisa nenhuma? Deus, como entendemos dentro da tradição filosófica católica, é a resposta a essa pergunta. Atenção! Quem diz Deus existe está dizendo, na verdade, as coisas fazem sentido. As coisas não surgiram do acaso. Existe um sentido para o universo. Quem diz Deus não existe está dizendo, na verdade, as coisas não fazem sentido. As coisas surgiram do acaso. Não existe um sentido último para o universo. Essa não é uma questão trivial. Sentido equivale a Deus, e como ele é inescapável, já que no centro da nossa experiência da realidade está o nosso cérebro, que é uma máquina de detecção, construção e interpretação de sentido. Todo o esforço filosófico do Ocidente até a época de Nietzsche foi motivado pela busca de sentido, ou melhor, pela crença de que era possível falar em termos de um sentido apreensível pelo intelecto. Todos os filósofos antes de Nietzsche e depois sabiam que essa é uma questão literalmente de vida ou morte. Tanto no registro coloquial quanto no registro filosófico, as pessoas se matam quando suas vidas perdem o sentido. Nietzsche sabia que uma vida sem sentido resultaria num inferno na Terra, que a morte do Criador decretaria inevitavelmente a morte da criatura. Passou a vida tentando provar que era possível superar o niilismo, seja pela arte ou pela paixão pessoal e autodeterminação diante do destino.
Saindo da filosofia e da psicologia moral e indo para a biologia, vemos uma série de processos controlados acontecendo à nossa volta. Uma aranha tece uma teia com determinadas propriedades tênseis, usando uma substância dotada de determinadas características de aderência, resistência, etc. As microestruturas nas asas de uma borboleta decompõem a luz do sol de determinada maneira, absorvendo certas frequências e refletindo outras, de forma a adotar uma cor que é utilizada para se comunicar com outras borboletas da mesma espécie. Um espermatozoide vivo, contendo informação genética, fecunda um óvulo vivo que também contém informação genética, disparando um processo contínuo em que há conversão de energia, ou seja, vida desde o começo, que em 24 horas causará a primeira divisão celular e o começo do complexo e delicado processo de organogênese. 2 microvasos sanguíneos se unirão para formar o coração, que antes do final da 3ª semana já estará bombeando sangue. No final da 4ª semana, já há um cérebro rudimentar na cabeça do embrião. Depois de 2 meses, todos os órgãos estão presentes e diferenciados em um corpo de no máximo 4 centímetros. O que isso tem a ver com sentido? Esses exemplos constituem processos controlados, e processos controlados precisam de informação para acontecer. Sem informação, não existiria um código genético, sem o qual não existiria nem vida. Mas só pelo paralelismo do argumento, sem informação, a aranha produziria uma estrutura caótica e ineficiente a partir de uma substância inadequada. As asas da borboleta não apresentariam um padrão de cor definido e a diferenciação de células e órgãos do embrião se daria de forma caótica, gerando não um feto, mas sim um mero aglomerado de células. Informação é sentido e o universo está repleto de sentido. Podemos localizar a origem da informação para processos artificiais. As instruções de construção e operação de um carro, por exemplo, tiveram origem na mente de inúmeros engenheiros, cientistas, químicos, etc. Mas quando passamos para processos biológicos, a questão fica mais arisca, já que uma das características da informação é que informação pressupõe um A, emissor, e B, um sentido. Claude Shannon desenvolveu a teoria da informação em bases puramente estatísticas nos anos 40, deixando de fora considerações sobre intenção e sentido, mas muitos teóricos da informação, como Carl Steinberg e Warren Weaver, notaram que esses 2 fatores não podem ser ignorados em uma teoria que se queira mais abrangente. Apesar de ter uma base física, a informação realiza seu propósito a partir de um plano conceitual, o que é um problema para materialistas, obviamente, já que intenção e sentido não são propriedades da matéria e não podem ser identificados em testes de laboratório. Matéria e energia são pré-requisitos para a vida, mas apenas esses 2 elementos não bastam para diferenciar sistemas vivos dos inanimados. Essa é a mesma situação incômoda com que os materialistas se deparam ao tratar de entidades como alma, Deus, consciência ou amor. Nenhuma delas pode ser isolada em laboratório, e o paradigma científico atual pretende que todas podem ser reduzidas a processos físicos básicos. Mas um paradigma científico é pouco mais que um preconceito, e a própria ciência avança ao destronar paradigmas obsoletos. A informação é uma ordenação de elementos dentro de um código pré-estabelecido, e não os próprios elementos. Nesse exemplo, temos 4 valores de informação diferentes que usam os exatos mesmos elementos. Foi a mudança da ordem, percebida por um aparato cognitivo e relacionada a um código conhecido de antemão, que implica concordância prévia, que determinou a mudança do valor informacional. Forçando a barra dos contrafactuais, o sentido existiria mesmo que nós não existíssemos. Os peixes coloridos em uma colônia de corais continuariam sinalizando diversas informações uns para os outros por meio de seus padrões de cor. Os pássaros continuariam transmitindo várias informações por meio do seu canto, mesmo que nós não estivéssemos aqui para testemunhar.
O universo conversa consigo mesmo o tempo inteiro, em interações via processos controlados que geram resultados repetíveis. Se o sentido existe, é razoável supor que Deus exista. Eu não disse que Deus existe, disse que é razoável acreditar em Deus. A existência de Deus não pode ser provada a não ser individualmente, no coração e na mente de cada um por meio da fé, que assim como o gosto estético, pertence a uma área epistemológica sobre a qual a ciência não pode dizer nada. Mas acreditar em Deus é razoável, sempre foi razoável, sempre será razoável. E o cristianismo, em seus aspectos intelectuais, sempre foi assunto para gigantes, como por exemplo Pascal. Les sciences ont deux extrémités qui se touchent. La première est la pure ignorance naturelle. L'autre est celle où arrivent les grandes âmes qui, ayant parcouru tout ce que les hommes peuvent savoir, trouvent qu'ils ne savent rien. Ceux d'entre les deux qui sont sortis de l'ignorance naturelle et n'ont pas pu arriver à l'autre, c'est-à-dire à l'ignorance savante, ont quelques teintures de cette science suffisante et font les entendus. Cela trouble le monde et juge mal de tout. Pascal, que não era exatamente o idiota do vilarejo e durante muito tempo se debateu justamente com o fato de que, sim, é razoável acreditar em Deus, mas não é o bastante. A ciência e a filosofia levaram Pascal, por assim dizer, ao batente de Deus, à posição intelectual em que o indivíduo percebe que é perfeitamente possível que esse negócio de Deus seja verdade mesmo. Mas apenas a ciência e a lógica não são suficientes para que atravessemos o batente e entremos na morada de Deus. O passo final é um salto na direção do desconhecido. É um ato de fé que, assim como o amor, não é irracional e sim arracional, encontrando-se fora dos domínios que podem ser esquadrinhados pela razão. No final, o problema é que ateu é um povo pouco sutil, e a questão é sutil como a boa arte é sutil, de forma que esperar um Deus domesticado, presente para além de qualquer dúvida e com o comportamento previsível de uma máquina caça-níqueis como eles querem, é mais ou menos como exigir saber se Capitu traiu ou não. É simplesmente não perceber que se está em outro campo epistemológico, com regras diferentes. Deus veio para os simples, mas parece que não para os tapados.